Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ler e escrever. Nós temos uma sequência no 5º ano que fala sobre percorrer pelos museus do Brasil. Hoje nós estamos na atividade 3A, que diz que nós vamos conhecer, Conheça a história do Museu Biológico. Essa atividade está lá no Ler e Escrever, volume 2, páginas 142 e 143. Então, acompanha comigo que a gente vai dar aí uma olhadinha nessa atividade. O mais interessante, galera, é a gente pensar que além da gente conhecer um pouquinho mais sobre museus, não é só isso que a gente aprende. O que a gente aprende com essa lição? A gente aprende a leitura e a apreciar um texto da forma correta. Ou seja, a gente aprende a interpretar esse texto da forma correta. E esse tipo de texto, por exemplo, como nós estamos fazendo hoje sobre museus, é um texto fácil. Então, faz com que a gente acabe adquirindo, com o passar do tempo, mais facilidade também na leitura de textos mais complexos ao longo dos anos, tá bom? Então, vamos comigo. Hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho a atividade 3A. Vamos fazer a leitura que está lá no seu livro. Na etapa 3, vocês irão ler sobre o Museu Biológico no Instituto Butantan, sua finalidade, seu envolvimento com a educação, sua localização geográfica. Leiam o texto na atividade 3A, Histórico do Museu Biológico no Instituto Butantan. A primeira parte será lida pela sua professora, com o objetivo de auxiliá-los a fazer uso dos procedimentos de estudo, como anotações nas margens, na margem esquerda da folha, identificação do que trata o trecho do texto, grifar tópicos fundamentais para a compreensão do assunto, entre outros. Na segunda parte do texto, as duplas irão ler e utilizar os procedimentos realizados pelo professor. Ao final, um representante da dupla irá ler para a turma o que considerou importante no conteúdo do texto trabalhado. Como nós estamos nesse momento de pandemia, infelizmente nós não vamos conseguir fazer essa segunda parte aqui que é solicitada, então nós vamos adaptar. Nós vamos fazer os procedimentos de estudo, até marquei aqui, ó, número 1. Essa vai ser a primeira coisa que nós vamos fazer. Quais são os procedimentos de estudo? É nós aprendermos a ler fazendo as perguntas corretas para o texto e conforme a gente for descobrindo as respostas, nós vamos poder fazer anotação na margem, a gente vai identificar do que trata o trecho do texto, vamos grifar tópicos fundamentais para a compreensão do assunto, entre outros. E logo depois, nós vamos fazer essa segunda parte aqui, ó. Então, a primeira parte e a segunda parte. A segunda parte, no final, depois que a gente lê o texto todo, nós vamos descobrir finalidade, seu envolvimento com a educação e a sua localização. A gente vai descobrir isso sobre quem? Sobre o Museu Biológico do Instituto Butantan. Lembrando que o Instituto Butantan é muito grande. O Museu Biológico é uma parte do Instituto, tá bom, galera? Então, imagina aí um prédio bem grandão, ou até mesmo aí um condomínio, onde tem vários prédios, e um dos prédios é o Museu Biológico. A gente vai estar falando só sobre uma parte do Instituto. Então, Museu Biológico hoje. Então, só lembrando, vamos aprender a fazer procedimentos de leitura, e isso vai ajudar vocês não só nesse texto sobre a história do Museu Biológico, mas sobre outros textos também. E eu acho importantíssimo que você pegue agora o seu caderno, o seu livro, pegue também a sua caneta marca-texto. Se você não tiver uma caneta marca-texto, não tem problema, utilize o seu lápis de cor. É até melhor, porque aí às vezes não mancha o livro, né, galerinha? Então vamos lá, pequenos e grandes mestres. Vamos seguir em frente. Para que nós possamos fazer essa atividade, primeiro nós vamos ser detetives. Nós vamos fazer perguntas para cada parágrafo que a gente for lendo. Então, a
principal pergunta é essa primeira aqui, ó. Do que está falando o parágrafo? Logo depois que a gente responder essa pergunta, as outras perguntas nós também vamos fazer para o parágrafo. Algumas o parágrafo vai responder, outras não vamos conseguir responder. É normal. Um parágrafo ele não fala tudo sobre tudo que tem no texto, sobre todas essas perguntas serem respondidas, mas essas perguntas ajudam. Então, a partir de agora, toda vez que você for ler um texto, marque essa tabelinha, esse quadro, em algum lugar que seja fácil de você ver. Porque aí, toda vez que você pegar um texto, você pega esse quadro do lado, você deixa do lado do seu texto e vai fazendo as perguntas para o texto. E assim você não esquece de nenhuma. Porque não adianta a gente falar assim, minha mente é muito boa, eu não esqueço de nada. A gente esquece. Infelizmente, a nossa memória às vezes nos prega algumas peças, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a leitura não vou fazer a leitura do texto todo nesse momento, vou fazer a leitura dos 2 primeiros parágrafos e vou fazendo as perguntas para esses 2 parágrafos. Vou fazer primeiro com esse e depois com esse. Logo depois que eu terminar, vocês vão fazer a leitura do restante do texto, fazendo a mesma coisa que eu fiz no primeiro parágrafo e no segundo, vocês vão fazer no restante do texto. E depois, vocês vão conseguir aí ver as respostas que seriam as corretas, porque eu também vou dar aqui no vídeo. Então, abra agora o seu livro, nas páginas 143, para que a gente possa começar aí, e você já pega aí os seus lápis de cor e vai anotando. Cada pergunta que eu fizer para o parágrafo, vocês observam aqui que eu coloquei de uma cor diferente. Vai começar a ficar dessa mesma cor aqui em cima, tá bom? Então, vamos lá. Esse é o primeiro museu do Instituto Butantan, localizado em um edifício histórico, antiga cocheira de imunização, construído na década de 1920 no bairro do Butantã, na cidade de São Paulo. O museu conta com uma exposição zoológica viva e permanente. Serpentes, aranhas e escorpiões podem ser vistos em recintos que recriam seu ambiente, biodioramas. Além disso, outros animais, como lagartos, peixes e insetos, também fazem parte da exposição. As instalações abrigam cerca de 100 animais, entre serpentes, escorpiões, aranhas, lagartos, anfíbios, peixes e até uma anfisbena, como é classificada a cobra de 2 cabeças. As crianças vão se divertir ao descobrir que as jiboias podem chegar a ter 4 metros de comprimento e ao realizar a tarefa de encontrar a cobra-cipó, que se camufla facilmente no cenário construído para reproduzir seu ambiente natural. Então, eu li os 2 primeiros parágrafos e nós vamos começar fazendo as perguntas para o primeiro parágrafo. Do que o primeiro parágrafo está falando? O primeiro parágrafo está falando do museu que fica dentro do Instituto Butantan. É isso que está falando no primeiro parágrafo. Logo depois, a outra pergunta que eu vou fazer. Como é? Será que fala alguma coisa nesse primeiro parágrafo de como é o museu? Não, né? Não falou nada. Vamos para a próxima. Qual é? Qual é? Essa pergunta não se encaixa nesse parágrafo, né? Qual é o museu? A gente já sabe qual é o museu. É o do Instituto Butantan, né? Então, qual não está encaixando? Vamos para a próxima. Por quê? Por que Instituto Butantan? Por que museu? Também não dá para a gente encaixar essa pergunta nessa interpretação desse parágrafo. Para quê? Também ainda não. Onde? Olha, onde tem, hein, galera? No bairro do Butantã, na cidade de São Paulo. Legal, achamos o onde. Quando? Quando que esse museu foi criado, construído? Tem também. Foi construído na década de 1920. Então, temos aí o quem? Quem construiu? Não, né? Olha que bacana.
Eu já descobri 3 informações só no primeiro parágrafo utilizando essas perguntas. Se você não tivesse feito essas perguntas junto comigo, você ia ler o texto e nem ia perceber essas informações. Eu já li o segundo parágrafo junto com vocês e agora eu vou fazer o mesmo procedimento de leitura. Eu vou perguntar para o parágrafo, vou ser a detetive e vou perguntar: do que esse segundo parágrafo está falando? Esse segundo parágrafo está falando no museu? Não, né? Ele fala que o museu conta com uma exposição zoológica viva e permanente. Olha do que está falando aqui, ó. Está falando de uma exposição zoológica viva. Normalmente, quando a gente vai em um museu, pessoal, a gente vê uma exposição de coisas ou objetos, ou até mesmo de animais que foram empalhados, ou seja, foram mortos e foram colocado um produto nele para que eles ficassem ali em exposição. No caso do Museu do Butantã, nós temos uma exposição viva, os animais estão vivos, tá? Então, esse segundo parágrafo, ele vem falar disso. Por que eu sei que ele vem falar disso? Porque olha o que ele vai explicando sobre. Fala como que é essa exposição? Olha aqui a minha segunda pergunta. Como é a exposição? Ele não fala como é a exposição toda, mas ele dá aqui uma demonstração, uma dica. Ele fala que como é. É no cenário construído para reproduzir o ambiente natural, principalmente aqui, ó, da cobra cipó, né? Então, ele fala como é nesse momento aqui. Fala quais são as coisas que tem nessa exposição? Fala que nós temos aí vários animais em exposição. Largatos, peixes e insetos, mais de 100 espécies de animais. Entre as 100 espécies, dentro desse número aí, 100 animais, estão serpentes, escorpiões, aranhas, lagartos, anfíbios, peixes, novamente, ele repete, e até uma anfisbena. Olha que palavra engraçada, né? E isso quer dizer o quê? Anfisbena, cobra de 2 cabeças, galera. Também tem jiboias e a cobra cipó. Então, isso daí tá mostrando quais. Fala por que tem esses animais lá? Não, né? Nesse parágrafo não tem porquê de nada, né? A gente não acha nenhum porquê, assim. E para quê? Para que serve essa exposição? Né? Quando a gente pergunta esse para quê, a gente pode perguntar para que esses animais estão lá, e aí dá na mesma, para que tem essa exposição? E aí, esse para quê, a primeira coisa que me vem na cabeça, que a gente já consegue observar, para que serve isso? Qual a finalidade dessa exposição? Ela vem aqui para nos ensinar. Está implícito, não está escrito a palavra ensinar aqui em lugar nenhum. Só que quando eu vou num museu, verificando aí uma exposição viva de animais, onde tem aí a apresentação desses animais, eu estou aprendendo. Então, para que serve? Para aprender. E aí tem um outro para quê que aparece aqui no texto, que é para se divertir. Também apareceu esse. Onde? Onde que acontece essa exposição? Nesse parágrafo fala de novo onde que é essa exposição? Fala que é no museu. Quando que acontece essa exposição? Nesse parágrafo, a gente não ouve dizer, não lê, né? Quando que acontece de maneira específica, se é na segunda, terça, quarta, mas ela tem uma coisa aqui, ó, importante, que tem a ver com o tempo. É permanente, ou seja, é uma exposição que está lá há muito tempo e que vai permanecer lá. É permanente, é para sempre, ou por muito tempo, né? Então, isso daí dá uma dica de quando. Quando que acontece? Acontece o tempo inteiro, né? Permanente, algo que não muda. Então, acontece o tempo inteiro. E quem? Tem esse quem aqui? Não, a gente não observa nenhum quem. Será que tem um quem? Ah, eu acho que tem, hein? Olha aqui, ó. Quem? Ele fala de alguém, fala de crianças, ó. Então, nesse momento, a gente observa que tem um quem. Quem é que se diverte? As crianças, né?
Podem ir adultos também? Com certeza podem, mas nesse parágrafo ele só citou as crianças, tá bom? Agora, galerinha, chegou a sua vez de trabalhar. Você vai terminar de ler o texto e vai fazer o mesmo procedimento de leitura que eu fiz. Você vai anotar, vai grifar, fazendo as perguntas. Lembre, a primeira pergunta, do que está falando, e logo depois você vai fazendo as outras perguntas. Talvez alguma fique sem resposta, né? Como aconteceu lá no primeiro parágrafo. Talvez você consiga aí achar bastante resposta nos próximos parágrafos também. Preste atenção na hora de fazer as perguntas, para que você realmente responda de acordo com o que tem no parágrafo, tá bom? Faça isso para cada um dos outros parágrafos que tem aí no seu livro, no seu texto. Não termine esse vídeo antes de fazer essa atividade. Primeiro você vai fazer a atividade e você vai pausar esse vídeo para você poder fazer a atividade que eu acabei de solicitar, que é terminar a leitura do texto fazendo as anotações, seguindo essas perguntinhas aqui, tá bom? Logo depois, vamos lá? Posso continuar o vídeo? Pausa esse vídeo, faz a atividade e depois você volta. Olhem aqui, ó, que está o restante do texto que vocês vão ter que ler, tá bom? Então, pode pausar o vídeo e fazer a leitura e as anotações. Depois você volta e ouve as respostas que eu vou te dar. Bom, se você voltou, é porque você já fez a solicitação da atividade, que é terminar de ler e fazer aí as anotações com a marca-texto ou com o lápis de cor, seguindo as perguntinhas, né? E também lembre aí de anotar essas perguntas, deixa ela num cartãozinho para você levar ela para todo lugar. Essas perguntinhas vão te ajudar pro resto da vida, galera. Vamos lá, pessoal. Correção. Vou continuar lendo o texto e vou fazer aí as outras anotações. No Museu Biológico, grande parte dos animais são representantes da fauna brasileira, e a exposição objetiva apresentar espécies vistas comumente como assustadoras ou nojentas, em seu contexto ambiental natural, ressaltando a importância dos diferentes... Ai, tem um símbolo da gravação, ficou bem aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo tirar, não vai sair. Aí aqui tem uma palavrinha que eu não consigo ler, mas está aparecendo aí para vocês, tá, galerinha? Para a manutenção dos ecossistemas. Além disso, painéis e placas trazem informações específicas sobre venenos e acidentes ocasionados por estes animais. Foi graças ao idealismo de Vital Brasil que, além da produção do soro antiofídico e vacinas, também se preocupava em desenvolver pesquisas. O Instituto Butantan, ou melhor, o Instituto, tornou-se internacionalmente conhecido. Em 1914, foi inaugurado o prédio principal com as condições necessárias para abrigar o laboratório em torno dos quais cresceu uma instituição que combina pesquisa e produção. Então, vamos lá para esse terceiro parágrafo, que é só essa partezinha aqui. Do que está falando esse terceiro parágrafo? Do museu, da exposição que tem no Museu Biológico, tá? Como é? Fala como é essa exposição? Não. Qual é? Também não fala qual é a exposição, né? Ele fala apenas que é sobre animais. Por quê? Fala por quê? Também não. Mas ele vai falar o para quê. Qual é o objetivo? Qual é a finalidade da exposição no museu? Lembrando que o texto aqui, a gente vai ver aí que tem algumas finalidades. A gente viu já que um dos paraquês era relacionado à aprendizagem, né? E aí agora vem o outro paraquê, a outra finalidade, que é relacionada ao museu. Qual é a finalidade do museu? Apresentar espécies vistas como assustadoras e nojentas no seu ambiente natural, ressaltando a importância dos diferentes tipos, né? Que eu não consigo ler, como eu já contei para vocês, esse segredo. E preservar a manutenção aí também, a manutenção dos ecossistemas.
Além disso, painéis e placas trazem informações específicas sobre o veneno e acidentes ocasionados por estes animais. Tá? Então, esse parágrafo aí traz essas duas informações. Não tem onde, nem quando, nem quem. O próximo parágrafo, ele traz do que está falando. Do que está falando o quarto parágrafo? Do Instituto, né? Ele fala que o Instituto foi reconhecido internacionalmente. E aí ele fala para que o Instituto foi reconhecido internacionalmente. Ele fala que ele combina, qual é a finalidade do Instituto? Ele combina a pesquisa e a produção, tá? Então, esse era a finalidade do Instituto, é diferente da finalidade do museu, não confundam. Onde que fica? Nós temos o onde, fica num prédio principal, né? Então, o prédio principal do Instituto foi inaugurado aí em 1914, tá bom? Vamos ver por quem? Por Vital Brasil. Não foi ele que inaugurou, mas ele foi um idealista, né? Foi graças ao idealismo de Vital Brasil que, além das produções, e aí o Instituto foi se desenvolvendo aí também graças a ele, a perseverança, ao estudo dele, né? E aí ele foi trazendo essa importância desse lugar, tá bom? Então, espero que vocês tenham marcado essas partes aí que a Pro acabou de explicar. Próximo parágrafo, vamos lá. Ligado ao Instituto Butantan, foi o primeiro museu deste instituto e tem reconhecimento internacional como um dos únicos a apresentar, de forma permanente, uma exposição viva de espécimes vivos de cobras, lagartos, aranhas e escorpiões. Vamos lá, não vou ler o outro parágrafo, vou fazer já a análise desse daqui. Do que está falando esse parágrafo? Do reconhecimento que o museu teve internacionalmente. Está falando que o museu foi reconhecido internacionalmente. Por que ele foi reconhecido internacionalmente? Porque ele é um dos únicos, ou seja, quase não existe, a apresentar um museu que apresenta uma exposição permanente de animais vivos, né? Ou seja, os animais estão sempre lá. É como se a gente fosse no zoológico, sabe? Só que aí, no caso, tem toda uma... Lá os animais estão ao ar livre, aqui eles estão sendo cuidados por biólogos também, assim como no zoológico, mas realmente numa exposição desses animais que são mais... que a gente acaba tendo mais nojinho, né, galera? Que a gente acaba quase não indo nem ver essa parte lá no zoológico, né? Onde tem as cobras, os lagartos, a aranha... E aí é legal que o Museu do Butantan traz isso pra gente. Então, esse parágrafo, vamos ver se tem mais alguma coisa? Onde que é essa exposição nesse museu? Dentro do Instituto Butantan, tá bom? E aqui eu não marquei, porque a gente já tinha marcado antes, mas quais são, né, os animais que estão em exposição? Tem vários, como a gente já falou, e aí por isso que eu não marquei aqui, porque a gente já tinha marcado antes, tá bom? Então, vamos lá. E o último parágrafo diz assim: educadores estão presentes durante a visita e podem tirar dúvidas relacionadas aos animais e ao museu. Existe ainda visitação temática para grupos de no mínimo 20 pessoas. Os agendamentos devem ser feitos antecipadamente. Quem foi a fonte foi o próprio Instituto Butantan, tá bom? Então, vamos lá. Nesse daqui, do que está falando? Está falando da visita, né? Então, tá falando o quê da visita? Tá falando aí do agendamento, que tem que ser feito antecipadamente. Então, olha aqui, ó, o quando. Quando que é a visita? A visita, ele não fala, mas ele fala que o agendamento tem que ser feito antecipadamente. Então, a gente tem um quando aqui. Nós também temos quem. Quem é que visita essa exposição? Podem ser educadores. Educadores são professores, tá, gente? Quando alguém falar para vocês educadores, é a mesma coisa que professor. Pode ser também esses educadores estarem em grupos com alunos também. Podem ser marcados visitas de até 20 pessoas, tá bom?
Então, aí eu deixo para vocês a análise parágrafo por parágrafo, galera. Viu como não é só ler e responder a pergunta que está lá no livro? Nós temos que responder as nossas perguntas primeiro. Você tem que fazer perguntas para o texto, tá bom? Toda vez que for ler qualquer texto de agora em diante, principalmente agora do ler e escrever, que a gente ainda vai continuar falando sobre museus, estamos falando também sobre a Mata Atlântica, faça isso. Pegue esse quadro de perguntas e faça a pergunta para todos os parágrafos. Bota o tic-tac para funcionar, sem preguicinha, tá bom? E nós temos também, galerinha, que pensar que algumas perguntas podem estar implícitas, como nós achamos lá no começo do texto. O para quê, né? Para que é essa exposição? Para ensinar, né, sobre esses animais. A gente descobriu isso implicitamente olhando lá no começo do texto. Então, lembre-se também que tem as questões implícitas, tá bom? Aqui, por exemplo, a gente sabe que tem a visita, e olha aqui uma questão implícita. Para quem que é essa visita? Para o grupo. Mas que grupo? Grupo de quê? De qualquer pessoa, galera. Pode ser aluno, pode ser professor, pode ser pessoas que não estejam na escola também, tá? Isso está implícito aqui, ó, dentro dessa palavra grupo. Qualquer pessoa pode ir fazer o agendamento, desde que tenha aí no mínimo 20 pessoas no grupo, tá bom? Então, vamos lá, galerinha. Vocês agora têm uma outra tarefa. Lembra que eu falei que eu ia dividir em tarefa 1 e tarefa 2? A tarefa 1 era fazer os procedimentos do estudo, a gente já fez. A tarefa 2 é você agora levantar no texto, você vai procurar nos parágrafos qual a finalidade do museu, lembra aqui ó, no comecinho da atividade. Qual o envolvimento com a educação? E qual a localização geográfica? Tudo isso nós já marcamos. Olha que legal. Por que é importante fazer os procedimentos de estudo? Do jeito que nós fizemos agora. Porque quando você vê a pergunta que está depois pedindo no livro, você descobre que você já respondeu essa pergunta marcando lá no seu livro, sem você nem ler a pergunta, ou às vezes você nem prestou atenção na pergunta, só que como você fez o procedimento de leitura, você já descobriu, tá? Então, agora eu vou dar um tempinho, você vai pausar o vídeo de novo, vai responder a finalidade, responde aí no livro mesmo, tá bom? O envolvimento com a educação, qual é o envolvimento que esse museu tem com a educação? Ou seja, com a aprendizagem das pessoas. E qual é a localização geográfica do museu? Pausa o vídeo e vai fazer essa atividade. Já já você volta, que eu vou dar a correção. Então, a finalidade, o envolvimento com a educação e a localização geográfica. Chegou a hora de fazer essa parte. Vamos lá? Hora da correção. Se você vai seguir em frente, eu vou acreditar que você já terminou e que você já respondeu as 3 perguntinhas que foi feito no livro. E eu vou agora corrigir junto com você para você ter certeza de que você acertou tudo. Qual é a finalidade do museu? A gente encontra isso neste parágrafo aqui, ó. Quando ele fala que qual é o objetivo? Agora eu vou conseguir ler, né? No Museu Biológico, grande parte dos animais são representantes da fauna brasileira e a exposição objetiva apresentar espécies vistas comumente como assustadoras ou nojentas em seu contexto ambiental natural, ressaltando a importância dos diferentes organismos na manutenção dos ecossistemas. Além disso, painéis e placas trazem informações específicas sobre venenos e acidentes ocasionados por esses animais. Então, a finalidade do museu é tirar aquela má impressão que a gente tem desses bichos e a gente aprender, né, sobre eles, sobre os diferentes organismos, sobre a manutenção do ecossistema, qual a importância desses animais. Então, se você colocou esse parágrafo, ou se você escreveu algo daquilo que eu acabei de falar agora, a importância desses tipos de animais para o ecossistema, a aprendizagem sobre os organismos. Se você colocou alguma dessas coisas, você acertou, tá bom?
Qual é o envolvimento do museu com a educação? Então, o museu, ele coloca aí dois parágrafos onde fala sobre envolvimento com a educação. Espero que você tenha prestado atenção aí, lembrado desses 2 parágrafos. O primeiro parágrafo, ele fala que as crianças vão se divertir, mas lembra que a gente falou que estava implícito o aprender aqui? Por quê? Eles vão aprender o quê? Que uma jiboia pode chegar a ter 4 metros de comprimento. Quando as crianças vão no museu também, eles vão realizar a tarefa de encontrar a cobra cipó, que se camufla. Então, olha aqui, ó, tem um envolvimento com a educação aqui, com a aprendizagem. E aqui nós sabemos que tem o outro envolvimento com a educação, porque ele fala que os educadores estão presentes durante a visita e podem tirar dúvidas relacionadas aos animais e ao museu. E ele também diz que podem ter visitações temáticas para grupos de no mínimo 20 pessoas. Então, a gente percebe aí que tem um envolvimento com a educação. A localização geográfica diz respeito ao lugar onde está o museu. O museu está localizado no bairro do Butantã, que fica aqui na cidade de São Paulo, galerinha. Então, pessoal, vocês já descobriram aí a localização geográfica do museu, tá bom? Espero que vocês tenham curtido essa aula, entendido e acertado todas essas questões aí que foram solicitadas para vocês, né? Um barulhinho de cachorro, quase nada, mas vai dar para a gente entender aí essa aula. Foi bem no finalzinho, hein? Que a minha cachorrinha resolveu dar aí um tostão da sua voz para nós, tá bom, galera? Pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com os amigos, porque assim todo mundo consegue aí entender melhor sobre interpretação de texto, que acaba sendo tão difícil para todos nós, né? Comecem a seguir aí as dicas, usem aí as regrinhas que a Pro falou para fazer a leitura, as perguntinhas. Como um detetive, você vai descobrir tudo que tem nos próximos textos, tá bom? Beijo, galera! Tchau, tchau! Até a próxima!